Olá, queridos, que bom que vocês voltaram para assistir a segunda parte desse breve estudo. Mas antes de entrarmos nas visões de quando será o arrebatamento, precisaremos entender o que vai desencadear o período tribulacional durante os 7 anos aqui na Terra. A Bíblia diz o seguinte, que vai haver uma grande tribulação ali num período de 7 anos que a Bíblia descreve, que será uma provação que o mundo nunca passou, nunca teve na Terra. Isso é citado no livro de Apocalipse, fica entre o capítulo 6 e o 19. Assim, coisas terríveis acontecerão, assim, teremos desastres naturais, pragas, pestes, mortandade. O sol ficará tão acentuado que ele causará dano nas pessoas, plantações e muito mais. Serão dias tão difíceis que a Bíblia relata que, se esses dias não fossem abreviados, eles seriam insuportáveis. Certamente, queridos, serão dias muito terríveis que a gente nunca viu na face da terra. Agora, quando começará a grande tribulação? A resposta é simples, amados. Assim que o acordo de paz for assinado. O homem do pecado, que a gente conhece como anticristo, ele vai assinar um acordo de paz que vai dar início ali na 70ª semana de Daniel, que é descrito no capítulo 9, versículo 27, que relata também que o anticristo vai quebrar o acordo de paz quando ele chegar na metade, 3 anos e meio, e aí ele cessaria o sacrifício, as ofertas, ao Senhor, e que colocaria um sacrilégio terrível lá no templo de Deus. Ainda falando do acordo de paz, na história da humanidade vários acordos já foram costurados. Mas esse acordo que vai desencadear o período tribulacional, ele terá alguns aspectos que logo chamará nossa atenção. Primeiro, ele vai ter que ter uma duração de 7 anos. Esse acordo será realizado com Israel, muçulmanos e cristãos. E em terceiro lugar, nós teremos também a construção do terceiro templo diretamente envolvida nesse acordo. Só que isso gera um grande problema, porque no local de construção do terceiro templo, nós temos dois monumentos muito importantes para os muçulmanos, que é chamado de Domo da Rocha e a Mesquita de Al-Aqsa. Então, se esse acordo de fato ele sair, for para frente, pode ter certeza que esse é o acordo que vai gerar, que vai startar, melhor dizendo, o período tribulacional. Agora que entendemos o que dará start ao período tribulacional, voltamos à pergunta: quando a igreja será arrebatada? Antes, durante ou depois do período tribulacional? A visão pré-tribulacionista, a igreja será arrebatada antes do período tribulacional, onde ficará em bodas com Jesus Cristo no céu, enquanto a terra está passando pelo período tribulacional. Essa visão ela se sustenta em Apocalipse 3:10, 1 Tessalonicenses 4, do 15 ao 18, em Mateus 25, do 1 ao 13, contando a parábola das virgens, e Lucas 17, do 34 ao 36. Agora falando da visão mesotribulacionista. Essa visão ela entende que o período tribulacional ele se divide em duas partes, uma chamada tribulação e a outra a grande tribulação. E a igreja seria arrebatada exatamente no meio, quando terminasse a tribulação, e aí se iniciaria a grande tribulação com a perseguição do anticristo aos judeus e àqueles que não se submeterem à sua marca. A igreja seria arrebatada exatamente nos 3 anos e meio do período tribulacional. Falando agora da última visão, que abordaremos aqui nesse breve estudo, vamos falar sobre a visão pós-tribulacionista. Nessa visão, baseia-se em Mateus 24 e Lucas 21, onde não faz-se diferenciação entre judeus e a igreja. Essa visão acredita-se que a igreja passará aqui na terra em todo o período tribulacional, e ao final do período, Jesus voltaria e resgataria ou arrebataria a sua igreja. Entrando agora na conclusão do nosso estudo, queridos, espero realmente que esse breve estudo não cause nenhum tipo de contenda entre o povo de Deus. Até porque se você é pré, se você é meso, se você é pós, nós moraremos juntos no céu. O Senhor Jesus voltará para nos buscar. Mas levando em consideração alguns textos bíblicos, como Apocalipse 3:10, que diz: "Por que deste atenção à minha exortação quanto a suportar os sofrimentos com paciência? Eu, igualmente, te livrarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo todo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra."
Como foi mostrado nesse texto, eu entendo que nós vamos ser livrados da hora, não na hora da tribulação. Ou seja, me parece que nesse caso aqui a igreja não estaria mais aqui na terra. E levando também em consideração o que diz lá em Mateus 24:36, que diz o seguinte: entretanto, a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. Nesse momento aqui, Jesus ainda estava aqui na terra, né? E ele não tinha realmente esse conhecimento. Quando ele foi glorificado, eu tenho certeza que ele já passou a ter esse conhecimento. E se você para perceber, os arrebatamentos meso e pós, você vai saber exatamente o dia que Jesus voltaria para buscar a sua igreja. No caso do meso, seria exatamente há 3 anos e meio. E no caso do pós, seria exatamente ao final do período tribulacional. Então você saberia com exatidão qual dia Jesus voltaria para buscar a sua igreja. E aí a gente simplesmente iria perder a questão da surpresa, né? E a Bíblia nos fornece pistas muito claras que o arrebatamento seria de forma surpreendente. Se levarmos em consideração o que está escrito em Lucas 17, do 34 ao 36, o 34 relata o seguinte: eu vos asseguro que, naquela noite, 2 pessoas estarão numa cama, uma será levada e a outra deixada. No 35 diz: 2 mulheres estarão no campo, uma será tirada e outra será deixada. No 36 diz: 2 trabalhadores estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Eu entendo que no período de tribulação que a gente vê aqui, não vai ter uma cama para dormir, não vai ter um campo para trabalhar, não vai ter trabalho. Você vai estar correndo, vai estar no meio do mato, correndo, desesperado, fugindo da perseguição que vai se abater no mundo. Para trabalhar, você vai ter que estar licenciado em todos os cadastros do governo. Até porque, se levarmos em consideração, o dinheiro de papel não vai existir mais. Você vai ter que ter créditos na tua conta. E como que você vai ter tudo isso sem aceitar a marca da besta? À luz dos textos bíblicos, para mim ficou muito claro que a igreja será arrebatada antes do período tribulacional. Mas eu respeito muito a você, querido, que é meso, que é pós, até porque entendo que existem outros textos bíblicos que embasam essas visões, e também existem outros textos bíblicos que embasam a visão do pré. Mas para você que ainda não tem uma visão definida, ou que é pré, ou que está em dúvida, eu espero que esse breve estudo tenha servido para te dar um norte, até para te dar mais curiosidade para você pesquisar sobre o tema e tirar suas próprias conclusões. Peço a vocês que fiquem ligados ao nosso canal, que tentaremos postar pelo menos uma vez por semana um vídeo sobre o tema escatologia. Agradeço muito a tua atenção e, se for possível, deixa aquele like para nós e compartilhe o nosso vídeo. Um forte abraço e fiquem com Deus.